Diz assim, Lucas 2, a partir do 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, procurando o menino pela cidade inteira, chegaram então no templo, e lá estava Jesus, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos te procurando. E ele respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas guardavam isso no coração. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava tudo no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. A família precisa de Jesus, porque sem Jesus a família está incompleta. Eu vou repetir. A família precisa de Jesus, porque sem Jesus a família está incompleta. José e Maria tiveram um filho, Jesus. Todos os anos, José e Maria iam a Jerusalém na época da Páscoa, para celebrar a festa da Páscoa. Porque funcionava assim: as famílias que moravam em Jerusalém, ou perto de Jerusalém, iam ao templo nas 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Os que moravam até Samaria, no meio do caminho, iam na Páscoa e Pentecostes. As que moravam mais longe, na Galileia, principalmente no extremo noroeste da Galileia, que é onde ficava a cidade de Nazaré, esse povo que morava mais longe só ia uma vez por ano, e geralmente escolhiam a festa da Páscoa, porque era das 3 a mais importante. O texto está dizendo: todo ano José saía com Maria de Nazaré e iam até Jerusalém. Talvez você não tenha noção da dimensão dessa frase. José e Maria todo ano iam a Jerusalém. Você está lendo e fala: normal. Só que a Palestina, todo o território
que Josué conquistou e dividiram em 12 tribos, tem mais ou menos o mesmo tamanho do estado do Espírito Santo. De forma que Nazaré seria Pedro Canário e Jerusalém, Cachoeiro de Itapemirim. Sim, senhores, cerca de 300 quilômetros de distância. Agora vamos ler a frase de novo? Todo ano, José e Maria, porque não era as mulheres obrigadas a irem nas festas. Os homens representavam a família, mas o texto diz que José nunca foi sozinho. O texto está no plural, seus pais. Isso significa que Maria ia, mesmo sem ser obrigada a ir. Ela ia por prazer. Ela ia porque amava o Senhor. Ela ia porque queria celebrar a festa. E muitas vezes, como família, a gente fica fazendo assim, as coisas por obrigação. Só que Deus não quer ninguém fazendo nada obrigado. Deus gosta de gente voluntária, que faz por prazer, por amor, em espírito e em verdade. Então você precisa se lembrar, Nazaré é aqui, Jerusalém é lá na bateria. Daqui lá tem 300 quilômetros. E você tem que se lembrar que não tinha BR asfaltada, não tinha carros, não tinham ônibus, nem vans, muito menos combis. Tem uma Kombi aqui na igreja? Então, essa é uma outra mensagem que eu prego. A Igreja Batista precisa de Kombi. Porque sem Kombi, a Igreja Batista está incompleta. Já teve? Então tá bom. Então você imagina comigo, sair de Nazaré, andando a pé, por trilhas, caminhos, em meio ao deserto, subindo, descendo, atravessando rio, fazendo um monte de coisa, acampando, acordando de manhã, montando acampamento, juntando nas costas, levando para ir embora. E imagina isso, gente. Cerca de 10 a 15 dias de viagem, andando a pé. Muito calor de dia e muito frio à noite. Você acha que Iuna é frio? A região desértica da Palestina, mesmo no verão, de madrugada bate menos 5 graus. E de dia, 50 graus. 15 dias para vir. E naquele tempo não tinha férias, não tinha 13º, não tinha carteira assinada. E o Zé era carpinteiro. Fazia suas mesas, seus bancos, e vendia. Vendeu, tem dinheiro. Não vendeu, não tem dinheiro. 15 dias viajando é 15 dias sem trabalhar, 15 dias sem dinheiro. Aí fica uma semana em Jerusalém na festa e depois volta mais 15 dias de viagem. Ou seja, ele ficou em média 30 dias por ano sem trabalhar e sem produzir. Isso significa que ele passou um ano juntando dinheiro para ter condições de ir à festa e voltar. E a gente reclama que tem que ir no culto e a igreja é pertinho de casa. E a gente reclama porque a gente vem e é de graça, a gente não precisa nem gastar nada. E a gente ainda reclama que tem que vir. Não tem que vir não, irmão. Deus não obriga nada a ninguém. Agora, quando uma família decide buscar o Senhor e faz isso com prazer e com amor, a bênção de Deus está liberada sobre essa casa. É assim que funciona. E aí o texto diz: todo ano eles iam. Mas teve um ano que o menino completou 12 anos. Só o Lucas registra essa história.
E só ele mesmo para registrar com essa riqueza de detalhes, porque era um médico, então ele é extremamente detalhista, cirúrgico no uso das palavras. E aí o que ele está dizendo aqui, talvez você não entenda, porque você não é judeu. Tem algum judeu aqui? Descendente da tribo de Judá ou de Benjamim, que são as únicas duas que ainda existem. Então por que é que muita coisa da Bíblia a gente não entende? Porque a cultura aqui é judaica. E nós não somos judeus. Nós somos gentios. E aí, quando um menino judeu completava 12 anos de idade, isso significa que ele já está na sinagoga, aprendendo com um rabino da sua região, há 4 anos. Porque os meninos entravam na sinagoga com 8. Estudavam 4 anos a lei de Moisés. Tipo uma faculdade, 4 anos. E o que é que acontece com a gente quando a gente vai para o seminário, estuda 4 anos, depois do seminário para poder começar o ministério, tem o concílio. Um monte de pastor fazendo pergunta para a gente, para saber se a gente aprendeu direito. Para dar a gente o direito de exercer o ministério. Naquele tempo era do mesmo jeito. A única diferença é que agora a gente faz isso com os pastores. Naquele tempo eles faziam com os meninos. Olha como é que nós caímos de produção. O menino estudava 4 anos. Ao final de 4 anos, o pai dele levava ele no templo. Por isso que o texto está dizendo, quando ele fez 12, ele foi. Você já deve ter ouvido falar de um evento na família judaica chamada Bar Mitzvah. Bar é filho, Mitzvah é mandamento, estatuto. Torá é lei e Mitzvah significa a lei em ação, cumprimento da lei. É o que a gente chama no popular de mandamento. Então o Bar Mitzvah significa filho do mandamento. Ou seja, a partir de agora, você não é mais criança. Porque nessa cultura funciona assim, de 0 a 12 é criança, de 12 a 30 é mancebo, de 30 até o cabelo ficar branco é varão, aí o cabelo fica branco é ancião. Assim que era dividido. Criança, mancebo, varão e ancião. Então quando o menino completava 12 anos, isso significa que ele já está há 4 anos estudando a lei com seu rabino. Então geralmente o pai do menino, junto com o rabino do menino, se apresentam diante dos homens, que são aqueles que dominam a lei, e geralmente entre eles tem os doutores da lei, os mestres, os que mais sabem da lei, e aí fazem uma volta, e eles chegavam no templo. Você conhece a planta do templo, né? Entrava por aqui assim, ó. Logo aqui na entrada é o pátio dos gentios. E aí para lá ficava o pátio das mulheres, subiam-se os degraus, aqui em cima é o pátio dos homens, e no final do pátio dos homens, daqui para lá, o Santo dos Santos. Então a família vinha, chegavam aqui, o lugar dos gentios tinha sido tomado pelos cambistas, é por isso que Jesus dá chicotada, não neles, nas cabanas deles, nas barracas deles. Jesus não bateu em ninguém não, né, gente? O povo fala, porque Jesus deu chicotada nos caras. Nos caras, não. Ele bateu nos produtos lá, nas bancas, nos troços. Por que ele bateu, gente? Porque aquele lugar ali era dos gentios. E os caras estão achando, gentio não precisa adorar a Deus, não. Tomaram o pátio que foi feito para os caras e botaram os cambistas. Os cambistas são bênção. Os cambistas ali estão para ajudar. Porque o Zé vem lá de Nazaré e ele é carpinteiro. O que ele trouxe? Um banco. Como é que ele vai chegar para o sacerdote e falar, sacrifica esse banco aí que é a minha oferta? Então o que ele fazia? Chegava lá nos cambistas, câmbio é troca, irmão. Câmbio é troca. Por isso que o negócio que troca a marcha do carro é câmbio. Então,
Ele trazia o banquinho dele, chegava lá no cambista e falava: eu te dou esse banco, você me dá o quê? Aí o cara: te dou essa ovelhinha aqui, ó, magrinha aí, meio defeituosa, eu te dou esse pombo, eu te dou um bicho qualquer, porque para adorar tinha que ser uma coisa viva. Você entendeu ou não? Para adorar tem que ser uma coisa viva, porque Deus não gosta de coisa morta não, tá? Então era esse o papel do cambista, era bom. O problema é que ao invés de fazer do lado de fora, eles trouxeram para dentro do pátio dos gentios. Aí Jesus falou: aqui não, filho. Aqui é dos gentios, todos devem ter acesso à presença de Deus. E aí chicoteia, e aí então quando a família chegou, e lógico, ele tinha 12 anos, ele ainda não tinha dado chicotada nas bancas. Então as bancas ainda estavam ali. Então chegou José, Maria, Jesus, e eles passaram no meio dos cambistas. A Maria: tchau meu filho, tchau mãe, foi para o pátio das mulheres. José pegou Jesus, subiu os degraus e foi para o pátio dos homens. O texto não menciona, então é provável que o rabino de Jesus não tenha ido junto. Mas, sendo de Nazaré, quando ele é apresentado, e aí José chegou lá: opa, tudo bem, eu sou lá de Nazaré, e eu trouxe meu filho para passar pelo bar mitzvah. Ah, o menino já tem 12? Sim, acabou de completar. E ele estudou lá em Nazaré? Sim, com o rabino fulano de tal. E eu fico imaginando os homens olhando uns para os outros, os doutores da lei, os mestres olhando e falando: gente, sabia nem que tinha sinagoga em Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque quando o pessoal faz essa pergunta, talvez você não entenda. É porque assim, ó, no sul é a Judéia. Aí os judeus dizem assim: aqui é o lugar dos crentes, porque nós somos crentes. No meio do caminho é Samaria. Aí eles falavam: os samaritanos são os desviados. São nossos parentes, conheceram o mesmo Deus que nós, mas abandonaram por causa da idolatria. Tudo desviado. E em cima dos desviados tem o quê? A Galileia dos gentios. Lá em cima é lugar dos ímpios. Não tem crente lá em cima. E lá em cima é um lugar ruim, porque lá não tem crente. E lá no cantinho do lugar ruim tem uma cidadezinha onde os bandidos, quando faz besteira, vai se esconder. Um lugar pequeno, feio, sujo, onde só tem bandido. Como é que é o nome desse lugar? Nazaré. Aí o José chega e fala: nós somos de Nazaré. Aí os caras olham um para o outro e dizem: meu Deus, tem sinagoga lá? Tem judeu lá? E o José fala: sim, descendente de Davi. Tudo bem, bota o menino aí então, vamos ver. E eu fico imaginando os caras já cutucando um outro, falando: sinagoga em Nazaré, vamos ver o que vai dar esse menino, misericórdia. E aí começa: vai meu filho, quem é Deus? O que é que pode, o que é que não pode? E aí começam a fazer perguntas sobre a lei. O que é a lei de Moisés? Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Começam a perguntar tudo sobre os 5 primeiros livros. E o menino é obrigado a responder. Se ele responder satisfatoriamente, ele então se ajoelha, os homens colocam a mão na cabeça dele, e de agora em diante esse menino é um bar mitzvah, filho do mandamento. Ou seja, socialmente ele ainda não é homem, só depois dos 30, mas civilmente, ou seja, se ele cometer um crime, se ele quebrar algum mandamento, ele já é considerado de maior, ele já pode ser preso, porque ele conhece o mandamento, então ele sabe o que pode e o que não pode. Se ele desobedecer, vai pagar a pena que a própria lei diz. É a maioridade civil e religiosa do menino. Já pode participar das festas, já pode participar dos eventos, mas ainda não é homem, então precisa aguardar o tempo da maturidade, mas se fizer besteira, já pode ser penalizado. E aí, Jesus entra na roda, e os caras começam a perguntar: e se você roubar alguma coisa de alguém, o que acontece? E se alguém roubar alguma coisa de você? E se alguém pegar sua mulher? E se acontecer isso? E aquilo? E tal. E começa a perguntar coisas da lei.
E aí o negócio vai, e é tudo muito dinâmico, é uma festa. Jerusalém tinha no máximo 100 mil habitantes. Mas na época da Páscoa subia para em torno de 1 milhão de pessoas. Passando ali, porque é a festa dos judeus, vem judeu de tudo quanto é lugar do mundo. Para passar pelo menos um dia ali. Então a cidade fica lotada, aquele monte de gente, e todos os meninos que estão fazendo 12 anos, estão ali em algum momento da festa, passando por aquele evento. Então no pátio dos homens ficava um monte de rodinha, em cada rodinha um menino dentro, e os caras fazendo pergunta para ver se o menino conhece mesmo a lei. E aí canta daqui, canta de lá, roda daqui, roda de lá, dança a Páscoa, e corta um pedaço de cordeiro, e come um pedaço de pão, e toma um gole de vinho, e a festa dura uma semana. Papo vai, papo vem, daqui a pouco o Zé vai dar uma descansada, e o menino está lá respondendo. Aí gritou alguém lá do pátio: ei, a caravana de Nazaré está partindo, hein? Vamos embora. Aí a Maria já: ei, bora Zé, bora Zé. E o José, não sei se já tinha tomado um gole de vinho a mais, um negócio, ele desceu as escadas e: bora Maria, bora, o povo está indo, bora. Eles foram embora. A cidade lotada, aquela confusão, gente chegando, gente saindo, gente fazendo troca lá no templo, e vai e volta, e daqui a pouco eles estão andando indo embora, e daqui a pouco: Zé, cadê o Jesus? Eu achei que estava com você, Maria, cadê? E não sei, cadê Jesus? Está aí com vocês? Está aí, cadê? Sumiu o menino. E aí eles param e falam: gente, cadê o menino? Já tinham caminhado um dia de viagem. Um dia eles andavam em torno de 25 a 30 quilômetros. E aí se deram conta: perdemos o menino. Aí você imagina a cena. Se fosse eu já ia começar a culpar a dona Ana Paula. Mas você também, Ana Paula, você está com a cabeça onde, minha filha? Como é que você não cuida do menino? Eu tive que levar o menino lá para cima, eu tive que ensinar a lei para o menino, eu tive que levar o menino, dar força, apoio moral para o menino, eu estou preocupado se o menino vai ser aprovado ou não no negócio, eu estou cheio de coisa na minha cabeça, com as entregas lá dos bancos que eu estou atrasado, e os homens estão me cobrando e eu estou aqui perdendo dia de serviço. Você não estava fazendo nada, só comendo e bebendo e rodando com as mulheres lá, custava você prestar atenção no menino? E ela falando: o culpado é você, você não sabe que quem leva o menino lá para cima e quem desce com o menino lá de cima é o homem? Não vem tentar jogar a culpa em mim não, e blá 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 blá, porque você é assim mesmo, sua família é tudo assim, esquecido, e e pronto, começa a Terceira Guerra Mundial, e o menino está perdido, e a gente fica querendo arrumar um culpado para o problema, só que arrumar um culpado não resolve o problema, irmão. Lembra do jardim? Deus aparece e fala: vocês comeram, né? Aí o homem fala: eu? Culpa dela. A mulher que o Senhor me deu. Ela que comeu. Aí Deus: Eva, você comeu? Aí a Eva: eu? Essa cobra. Uma mulher sempre gosta de acusar uma cobra, né? Essa cobra miserável, que falou que eu podia comer e não ia dar nada. Aí Deus olha para a cobra, não tem ninguém para eu culpar, então o homem culpou a mulher culpou a cobra. Só a cobra que sofreu o juízo? Os três para fora do jardim. Vai trabalhar, vai sentir dor, você rasteja e tchau. Se virem agora, vocês estão sozinhos. Arrumar o culpado não resolve o problema e não afasta a consequência do erro que cometemos. Você pode culpar quem você quiser, as consequências dos seus erros vão chegar na sua vida. E aí eu vejo José e Maria, ao invés de focar no problema, focando na solução. E qual é a solução do problema? Voltaram para Jerusalém.
Talvez você está aqui hoje, mas sua família está fora de Jerusalém. Talvez você está aqui dentro do templo, mas o seu coração já está fora de Jerusalém. Talvez a sua casa precisa voltar para Jerusalém. E que seja hoje, e que seja agora. Jerusalém simboliza a presença de Deus. O lugar onde Deus se revela, se manifesta e age para transformar as famílias. Quantas e quantas famílias estão tocando suas vidas longe de Jerusalém e estão cometendo erros em cima de erros, porque querem continuar a sua jornada de acordo com as suas convicções, ao invés de buscarem a presença de Deus, voltarem para Jerusalém e perguntar: o que é que o Senhor quer da minha família? Por isso que a família sem Jesus, ela está incompleta. Porque se José e Maria decidissem: quer saber? Larga esse menino para lá. O José virasse e falasse assim: Maria, você quer saber? Esse menino não é nem filho meu. Uma vez uma dona chegou para mim, uma dona braba. Sabe essas donas braba que tem nas igrejas? Aqui não tem não, porque aqui esse frio não deixa ninguém brabo. Mas lá na beira da praia é calor e aí o povo fica brabo. E a dona chegou braba comigo num domingo de manhã. Ô pastor, não estou entendendo o que está acontecendo aqui nessa igreja não. Que eu estou aqui nessa igreja há mais de 20 anos e eu nunca vi esse negócio, umas famílias esquisitas, uns caras que chegam, é os filhos dele e as mulheres, os filhos dela, e eles agora estão juntos, e tem os dele, tem os dela, e tem um menininho que é dos dois, umas famílias tudo doida. O que vai ser dessa igreja agora com as famílias doidas dessa? Aí eu falei: meu irmão, até a família de Jesus era doida. Aí ela: que é isso, pastor? Misericórdia! Eu falei: eu não sei se a senhora sabe, mas Jesus foi criado por um padrasto. Aí ela bugou. E eu falei: Deus abençoe a senhora. E fui embora. Aí quando chegou no dia dos pais, eu pedindo a Deus uma mensagem: o que eu vou pregar no dia dos pais? Aí pronto, já sei o que eu vou pregar. Aí a mensagem está no YouTube, se você quiser depois você pesquisa lá para você ouvir. O título da mensagem foi: Somos Todos Padrastos. Dia dos Pais. Por quê? Porque nós precisamos aprender com José que os nossos filhos não são nossos. A gente cria os nossos filhos para cumprirem o propósito de Deus, porque os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Os nossos filhos são de Deus, e nós precisamos fazer com que eles voltem para Deus e cumpram o propósito de Deus na vida deles. Eu não sei criar um púlpito desse aqui. Como é que eu vou criar um menino? Não, o menino é meu, eu que crio. Você que cria nada, irmão. Ai de você sem a providência de Deus. Os meninos é de Deus. Só quem cria nesse universo é Deus. O resto tudo copia. Que é isso, gente? Quem é o Deus criador de todas as coisas? E a gente acha que quem criou os meninos fomos nós. Não, porque nós foi na lua de mel, foi uma benção, e nós é que fizemos esse menino. Fez nada. Tanto não fez, que quando você descobriu que estava, você nem sabia que estava. Então não foi você que fez. Porque você mesmo foi pega de surpresa. Não é que eu estou? Tá. Então amém. Isso não está no nosso controle, irmãos. Não está no nosso controle. Uma menina lá na igreja, nova, saudável, tentando um tempão, não consegue. A outra tomou remédio 20 anos, esqueceu um dia, pá! Quem controla esse troço? Os filhos não são nossos.
Os filhos são herança de Deus para as nossas famílias. E a gente precisa criá-los no temor do Senhor, no caminho do Senhor, para que eles, por esse caminho, que é Cristo, voltem para Deus, porque de Deus foram criados. E aí a Bíblia diz que os dois então focaram na solução, e a solução é voltar para Jerusalém. Eu não sei qual é o problema que você está passando, financeiro, familiar, emocional, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: a solução é voltar para Jerusalém. Se você voltar, resolve. E aí José e Maria chegam em Jerusalém. O último lugar que eles vão procurar é o templo. Aí eles começam a rodar na cidade. Aí você imagina, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Jerusalém é mais ou menos do tamanho de Guarapari. Não sei quantos já foram aqui, mas tem uma noção, né? Pois bem, só que durante o ano inteiro, Jerusalém é Guarapari durante o ano inteiro, em torno de 100 mil habitantes. Só que na semana da Páscoa é a semana do Réveillon em Guarapari. Aí você imagina, a Praia do Morro, que tem 5 quilômetros de orla, no dia 31 de dezembro, 10 horas da noite. Você não consegue ver um grão de areia para pisar, aquilo é só gente para todo lado. E de repente você perde um menino numa confusão dessa. Imagina você como pai e mãe. Como é que eu acho esse menino agora, gente? Onde foi parar esse menino? 3 dias procurando. Até que eles pensam assim: qual foi o único lugar que a gente não procurou? No templo. Aí o Zé deve ter falado assim: não é possível que uma criança de 12 anos, depois de ter passado pelo bar mitzvah, ainda vai querer ficar naquela coisa chata de templo. Ele não está no templo. Uma criança de 12 anos, depois do bar mitzvah, está brincando em algum lugar, com outras crianças. Mas vamos lá, Maria, só para desencargo de consciência. E quando o José sobe lá no pátio dos homens, qual é a cena que ele vê? Jesus fazendo pergunta para os caras. Inverteu o jogo, gente. Olha que cena extraordinária. Os mestres da lei faziam as perguntas para os meninos, e os meninos desesperados, tentando responder certo para passar na prova. 4 dias depois, porque eles andaram 1 dia e procuraram 3 dias em Jerusalém. 4 dias depois, só tem uma roda. De todas as rodinhas de bar mitzvah, acabou todos os meninos. E Jesus não parava de responder. Aí os caras juntaram tudo numa roda só, e tome pergunta e Jesus tome resposta. Chegou um momento em que acabaram-se as perguntas, e aí Jesus começou a perguntar para eles. E aí todo mundo sentou, e Jesus sentado junto, diz o texto, porque não sei se você sabe, esse método de que quem ensina está em pé na frente, e quem aprende está sentado aí de frente, isso é método romano e grego de educação. Método judaico de educação é: o mestre senta com os alunos em roda, para mostrar que está no mesmo nível deles, que todo mundo aprende. E aí Jesus está como um rabino, sentado, e os alunos dele são todos os rabinos. E ele está, deixa eu ver se vocês entenderam a lei mesmo. Quando Deus disse aquele negócio lá de adulterar e tal, como é que vocês entenderam isso? Aí os caras, eu entendi assim. Aí Jesus, mas e aquela outra questão assim. E os caras não têm resposta. O texto diz: todos admiravam a sua inteligência e as perguntas que fazia. Como que esse menino sabe Bíblia desse jeito? Um menino que veio de Nazaré. A gente não sabia nem que tinha sinagoga em Nazaré. A gente não sabia que tinha nem judeu em Nazaré.
E esse menino vem de Nazaré, e ele sabe mais Bíblia que todos nós juntos. Aí eu fico imaginando a cena, olha que coisa linda. José é o padrasto do menino, mas só o José sabe que ele é padrasto. Aí ele sobe os degraus, e quando ele sobe eu fico imaginando aquela homarada toda, aqueles mestres da lei, os caras que arrogante, eu sei tudo da lei de Moisés, e de repente o cara humilhado, e um menino de 12 anos, mostrando que ele não sabia nada, e de repente vem o pai do menino, porque qual é na cultura a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os meninos? É do pai, porque a mãe não vai na sinagoga. Então é o pai que leva, é o pai que busca, é o pai que faz o dever de casa. Por quê? Porque a mãe não conhece a lei, porque a mãe não vai na sinagoga. Então é o pai o responsável pela educação. Quando José vem subindo os degraus, eu imagino um homem daquele olhando e falando, lá vem o pai do menino. E todo mundo volta o olhar para o cara. Ele é o padrasto. Era para ele estar envergonhado, porque ele esqueceu o menino para trás. E ele vem chegando e todo mundo olhando para ele e pensando, esse é o melhor pai de todos os tempos. Porque se esse menino sabe isso tudo, imagina o que é que o pai dele não sabe. Só que o José mesmo não sabia muita coisa não. Qual é a lição que nós aprendemos, irmãos? Nós não sabemos muita coisa não. A gente morre e não sabe qual é o jeito certo de criar os filhos da gente. Mas quando Jesus está no negócio, apesar da nossa fraqueza e da nossa limitação, Ele faz com que a gente seja honrado, porque não importa saber o que fazer, importa saber obedecer, porque quem sabe o que fazer é Ele. Portanto, pais, a pedagogia nos ajuda, a psicologia nos ajuda, a psiquiatria às vezes nos ajuda, mas o que resolve o nosso problema é sermos famílias de acordo com a orientação de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Então, todo conhecimento disponível no nosso mundo é válido e importante, mas todo conhecimento está submisso ao conhecimento de Cristo, porque Ele sabe tudo e sabe antes. Ele é o Deus onisciente que sabe qual é a solução que a nossa família precisa. Então ouça o pedagogo, ouça o psicólogo, ouça os pastores, mas não deixem de ouvir a Jesus, porque Ele sabe o que é que a nossa família precisa. E aí agora a família está completa. O José então fala, ó, vocês dão licença? Acabou a aula, preciso levar o menino embora. E aí a gente já aprendeu que os pais do menino faziam a parte deles, todos os anos eles iam, mesmo sem ser obrigado, e perdiam um mês do ano para ir adorar a Deus, porque eles sabiam a importância de buscar a Deus. O José nem é pai do menino, ele é padrasto, mas mesmo tendo cometido um erro, mesmo demonstrando que a família de Jesus também não foi perfeita, ainda assim, ele saiu honrado do recinto, porque ele estava no alvo da graça de Deus em Cristo. Ele aceitou a humilhação de ser padrasto do menino e saiu honrado como o melhor pai de todos os tempos. Que é assim que Jesus faz. Quando a gente está disposto a se submeter a Ele, a gente se humilha debaixo da poderosa mão dEle. E no tempo dEle, a mão poderosa dEle nos exalta, nos honra perante aqueles que poderiam nos envergonhar. E por último, Jesus
Deus encarnado, Filho de Deus, perfeito, o melhor bar mitzvah da história. Nunca ninguém teve um bar mitzvah melhor do que o de Jesus. Nunca ninguém foi aprovado com tanto êxito. Ninguém sabia mais Bíblia que Jesus. Ninguém era mais obediente que Jesus. Ninguém foi perfeito como Jesus. Ser humano nenhum na história da humanidade toda. Ele é o melhor ser humano que já pisou nessa terra. E o que é que ele faz com isso? Diz o texto: voltou com eles para Nazaré e era-lhes submisso. E aí eu vejo um monte de menino, uns adolescentes, que 12 anos já é adolescente, né? Uns adolescentes, uma vez um entrou no gabinete, brabo, rapaz. Que na beira da praia é calor, os meninos ficam brabos. Entrou no gabinete brabo, pisando alto. Bebê, eu só vim porque minha mãe mandou. Aí eu falei: seja bem-vindo, Deus abençoe, senta aí, vai. Aí já cruzou o braço. Aí eu falei: você quer um café? Aí ele: porque a gente só começa a gostar de café depois de uma certa idade, né? Aí: você quer então um cappuccino? Ele: então um Nescauzinho. Aí ele falou: pode ser. Eu falei: já entendi. Ele quer um Nescau. E aí eu falei: qual é o problema? Aí ele falou: o problema é que aquele cara não é o meu pai, e eu não sou obrigado a obedecer quem não é meu pai. Aí eu falei: vamos ler aqui o exemplo de Jesus. Olha, o José também não era o pai dele, e olha que Jesus era perfeito, hein? E olha, ele obedeceu ao José. Você é melhor que Jesus, meu filho? Claro que não, pastor. Então trata de obedecer seu padrasto, porque se Jesus conseguiu, ele é perfeito e conseguiu, como é que você, sendo pecador, não vai conseguir? Aí ele bugou, que o pessoal da beira da praia são bravos, mas buga também. Aí eu falei: volta para casa, obedece os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Você quer se dar bem na vida, meu filho? Claro que eu quero. Obedeça os seus pais. E se é aquele cara que está lá dentro da sua casa, se você honrá-lo como seu pai, Deus vai te honrar onde você precisa. Cria vergonha na sua cara. Você é só um menino e ainda tem muita coisa para viver e para aprender. E como crente, você é crente, meu filho? Sim. Você quer ir para o céu, né? Quero. Então imite a Jesus. Obedeça os seus pais. E Deus vai te honrar. Porque Ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. E por isso foi exaltado. E recebeu um nome que está acima de todo nome. E ao nome dEle, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Por isso que a nossa família só precisa dEle. Sem Ele, a família está incompleta. Mas com Ele, a nossa família será invencível. Porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso nas batalhas, aquele que já nos deu a vitória. E nele somos mais que vencedores. Que Ele abençoe a sua família, em nome dEle, para a glória dEle. Amém.